Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo de uma equação exponencial. Então fica aí até o final que você vai ver uma revisão de uma propriedade muito bacana, propriedade muito usual e uma forma para você começar a enxergar problemas desse tipo de uma forma um pouco mais fácil. Já sabe, antes de tudo, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá, vamos comigo aqui. Então, eu tenho o seguinte, 8 elevado a x menos 2 elevado a x dividido por 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 17. Beleza? O que nós podemos já de cara observar quando a gente olha para essa expressão? Que todas as potências, elas têm podem ser reduzidas à mesma base. O 8 é uma potência de base 2, o 4 é uma potência de base 2 também. Então, já se imagina que a gente vai conseguir reduzir isso, certo? Qual a propriedade que você vai utilizar aqui? Lembra daquela propriedade quando você tem potências que têm o mesmo expoente, mesmo tendo bases diferentes, ela tem o mesmo expoente? Então imagina assim, ó. Você tem, por exemplo, a potência A elevado a m vezes B elevado a m. Como é que você pode reduzir isso? Você conserva o expoente, que é o m, e multiplica as bases, ou seja, A vezes B, certo? Agora vê aqui comigo, preste atenção. Se a gente pensar na volta, ou seja, pensar daqui para cá, observa o que seria o 8. Vocês concordam que 8, por exemplo, eu poderia escrever assim, ó, 4 vezes 2 elevado a x. Concordam? Ó, o 8 é como se fosse 4 vezes 2 elevado a x. Então, eu posso pensar no A como sendo 4 e no B como sendo 2. Se eu voltar para cá, então eu teria 4 elevado a x vezes 2 elevado a x. Ou seja, isso aqui é igual a 8 elevado a x. Beleza? Por que eu faço isso? Para que eu consiga aparecer uma coisa comum nessa subtração. Já que eu não consigo subtrair isso aqui, eu vou buscar algo que tem em comum para que eu possa, por exemplo, usar uma fatoração. Então, eu já consigo enxergar que aqui dentro tem o fator 2 elevado a x. Beleza? Então, vamos desmembrar isso aqui, ó, e vamos escrever assim, então. Vamos lá. 8 elevado a x eu vou escrever como isso aqui. Então, vou escrever como 4 elevado a x vezes 2 elevado a x menos 2 elevado a x. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer o mesmo processo. Por exemplo, no caso do 4 elevado a x, eu vou pensar como sendo 2 vezes 2 elevado a x. Então, tanto A quanto B valeriam 2. Então, eu teria que isso aqui é 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Beleza? Ok? Aqui você ainda tem, na verdade, duas opções, né? Aqui a gente tem as bases iguais, então eu poderia, por exemplo, aplicar a propriedade do produto de mesma base ou do produto de mesmo expoente, né? Nesse caso, o que vai servir para a gente é o do mesmo expoente. Então, aqui eu teria, então, 2 elevado a x, que multiplica 2 elevado a x, menos 2 elevado a x. Tudo isso igual a 17. Beleza? Agora observe que você tem 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui. Vamos fazer uma fatoração? Vamos colocar o fator comum em evidência. Quem é que é comum aqui? Quem é que é comum aqui? 2 elevado a x. Então, eu vou ter 2 elevado a x, coloco em evidência. Quem é que sobra? Se eu pegar isso aqui e dividir por isso, vai sobrar 4 elevado a x. Ou seja, se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, eu volto para cá. Beleza? Menos. Se eu pegar 2 elevado a x e dividir por 2 elevado a x, dá 1. Ok? Dividido por 2 elevado a x, coloco em evidência. E aí, quem é que sobra? Se eu pego isso e divido por 2 elevado a x, dá 2 elevado a x. Se eu pego 2 elevado a x e divido por 2 elevado a x, dá 1. Tudo isso é igual a 17. Tranquilo? O que eu posso fazer aqui já de cara? Já que é um produto, eu posso simplificar, porque eu tenho dois fatores iguais, e fico com essa parte de cima. 4 elevado a x menos 1 dividido por 2 elevado a x menos 1 igual a 17. Beleza? E agora, professor, qual vai ser a saída? Né? Aí agora vem outra percepção que você precisa ter. Observe que o 4 elevado a x, a gente pode escrever assim, mas a gente também pode pensar no 4 elevado a x de uma outra forma.
Lembra, por exemplo, quando você tem uma potência de potência? Então, você tem lá, por exemplo, A elevado a M elevado a N. Como é que você faz isso? Conserva a base e multiplica os expoentes. Beleza? Então, se a gente pensar no 4 elevado a x, eu posso pensar, por exemplo, que o 4 elevado a x é 2 ao quadrado elevado a x. Né? Porque o 4 é 2 ao quadrado elevado a x. Certo? Mas se eu quiser também, eu posso inverter isso aqui. Então, eu posso pensar como 2 elevado a x elevado ao quadrado. Porque em ambos, se eu conservar a base e multiplicar os expoentes, eu vou ter 2 elevado a 2x, 2 elevado a 2x. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí você pode perguntar, professor, mas por que você vai escrever 2 elevado a x aqui e o 2 fora? Para que eu consiga ter algo comum nos dois. Então, pensa aqui comigo. Ó. Nessa parte aqui de cima, eu poderia escrever assim, ó, 2 ao quadrado, ou melhor, 2 elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 2 elevado a x menos 1 igual a 17. Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente conseguir separar esse 4 desse x, vamos dizer assim, ou melhor, separar esse 2 desse x, para que eu consiga enxergar um 2 elevado a x aqui e um 2 elevado a x aqui. Certo? Então, já consegui enxergar. Aí você vai dizer, tá, professor, mas agora eu vou para onde? Tá vendo que aqui você tem ó, uma coisa elevada ao quadrado menos 1? Isso aqui é muito comum de aparecer. Isso aqui é um produto notável. Porque se você pensar, esse 1 é como se ele tivesse ao quadrado também. Ó. Não vai fazer diferença. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Lembra do produto notável que você tem assim? Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. O que diz esse produto notável? Produto da soma pela diferença. Então, isso é a mais b e multiplica a menos b. Então, é como se você tivesse ó, o seu a sendo 2 elevado a x, ele está ao quadrado, e o seu b como se fosse 1, que ele está ao quadrado, mas ele não precisa aparecer. Então, como é que a gente fatoraria isso daqui? Vamos fazer aqui do lado. Ó. Fazer aqui do lado. Então, ó, imagina que o a é o 2 elevado a x e o b é 1. Então, como é que ficaria em cima? Ficaria 2 elevado a x mais 1 vezes 2 elevado a x menos 1. Tudo isso dividido por 2 elevado a x menos 1. E aí você observa o seguinte, ó. Isso daqui é um fator, né? Que é como se tivesse 1 vezes isso aqui. Não tem nenhum problema você colocar 1 aqui na frente. E aí eu vou poder, ó... Ah, detalhe, né? Já tinha esquecido. Igual a 17, né? E aí eu vou poder fazer o quê, ó? Simplificar isso daqui com isso daqui. E aí o que sobrou para a gente? 2 elevado a x mais 1 igual a 17. Subtrai um dos dois lados aqui, ó. Subtrai um daqui, subtrai um daqui. O que vai sobrar? Vai sobrar 2 elevado a x é igual a quanto? 16. E aí você tem uma equação exponencial simples. 16 é a mesma coisa, vamos pôr aqui do lado. 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Como as bases são iguais, eu posso desprezar. E aí eu fico com um x igual a 4. Essa é a resposta da nossa equação. Se você quiser conferir, né? Aí você pode fazer uma conferenciazinha, substituir esse valor aqui em cima. Deixa eu só colocar aqui do lado, certo? Vamos colocar aqui do lado para a gente verificar. Ó, se eu fizer aqui uma substituição, então eu vou ter 8 elevado à quarta potência menos 2 elevado à quarta potência, dividido por 4 elevado à quarta potência, menos 2 elevado à quarta potência. Será que isso aqui dá 17? Isso aqui é a mesma coisa
que 4.096 menos 16 dividido por 4 elevado à quarta, que dá 256, menos 16. Aqui eu tenho 4.080 e aqui eu vou ter 240. Ou, se você preferir, 408 dividido por 24. Quando você fizer essa divisão, pode fazer aí, você vai ver que vai dar 17. Ó. 408 dividido por 24. Então, eu tenho aqui 40 por 24 vai dar 1. 1 vezes 24 dá 24, para 40 faltam 16. Baixo aqui o 8. 168 dividido por 24 dá 7. Dá resto 0. Então, de fato, dá 17. Beleza? Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E não deixa de comentar aí e trazer para a gente o que você está achando dos nossos vídeos. O seu feedback é muito importante, tenho recebido muito feedback importante e tem me ajudado a trazer mais vídeos para o canal, beleza? Valeu, até mais!